Continuamos pelo menos hoje nesta ideia, mas esta vez, não de Pedro, mudamos a um dos mais pequenos livros da Bíblia, Judas, apenas antes do livro de Apocalipse. Judas é só um capítulo mas é muito direto o Judas. Então, que estejamos prontos. Não somente Pedro, João, Paulo nos chamam a estar prontos pela segunda vinda de Cristo, mas esta epístola de Judas também. O que sabemos de Judas? Quem foi o autor desta epístola que leva seu nome? Não foi Judas Iscariote, que traiu ao Senhor e logo ficou morto. Se matou. A grande maioria acredita que a autoria seja de Judas, o irmão de Tiago, versículo 1, assim o identifica. E Tiago e Judas eram meio-irmãos de Jesus. O resto da família de Maria, com José. Então, versículo 1 desta epístola, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, aqui Tiago não diz que sou meu irmão de Jesus. Não, sou servo de Jesus Cristo. E irmão de Tiago. Espero que podemos tirar algumas coisas de Judas para apreciá-lo dele e o que ele veio a perceber e acreditar de seu meu irmão, Jesus Cristo. Em Mateus 13:55, lemos referente a Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Então, no início do ministério de Jesus, seus irmãos não acreditaram que ele foi o Messias. Mas depois da sua morte e ressurreição, ficavam convencidos da sua divindade e começaram a viver por e para ele fielmente. Tornaram-se servos do Senhor Jesus Cristo. Tiago veio ser colocado, este meio-irmão de Jesus e irmão de Judas. Tiago veio ser colocado como um dos pastores principais da igreja de Jerusalém e foi morto pelos fariseus. Escritos pelos primeiros pastores, não da Bíblia, mas escritos pelos pastores daquela altura, dizem que os fariseus achavam em Tiago um homem bom. Pensaram dele como bom homem. E não perseguiram a ele, como tinham começado a perseguir a vários dos crentes, pelo respeito que o tinham. Mas como a influência e a fé de Cristo estava a crescer tanto em Jerusalém, falaram com Tiago e queriam convencê-lo
calmar essa nova seita, achavam que podiam raciocinar com ele. Tanto respeito tinham para Tiago. Então, pediram que ele fosse ao pináculo, o ponto alto do templo, e falasse ao povo, para calmar esta nova seita do caminho de Jesus. Ele foi lá, mas o contrário do que queriam. Diz, Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Messias. Serve-o de todo o coração. E outros fariseus correram a ele e o tiraram do templo. Não morreu da queda. Então, um homem que era parte do grupo a pedir de Tiago a denunciar a Jesus, como não morreu Tiago da queda, ele teve na mão, ele era um lavandeiro, ele teve na mão um pau e correu e começou a batê-lo na cabeça e morreu. Nosso irmão Tiago, o irmão de Judas, meu irmão de Jesus. O que muitos irmãos nossos têm vivido e padecido, não? Pela fé no Filho de Deus. Então, mas Tiago foi colocado como um dos pastores da igreja em Jerusalém e logo morto pelos fariseus. Não temos mais escrito na Bíblia referente a Judas, além desta epístola e uma referência geral em 1 Coríntios. Isso é Paulo a falar. E diz, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, isto está a falar da família de Jesus, não dos discípulos. Porque os apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Pedro levava sua esposa consigo nas viagens. Então, não por nome, só os irmãos do Senhor. Então, a partir desse retrato escasso, começamos a retratar Judas como um homem que viveu no cepticismo por um tempo, mas acabou por adquirir uma fé poderosa em Jesus. E enquanto ele viajava em nome do Evangelho, ao contar a história em cidade após cidade, com seu nome Judas enfrentando o de Judas Iscariotes. Mas ele seria um exemplo vivo de fidelidade, um forte contraste com o traidor. Que precioso! Não acreditaram em Jesus no início, mas logo de olhar sua vida toda e logo sua morte, sepultura e ressurreição, curvaram-se em fé e arrependimento. E Deus os utilizou em grande maneira. Judas é entre as mais breves epístolas do Novo Testamento, mas é muito direto, com muita força. Versículos 3 e 4. A batalha e seu porquê. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram a alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus
e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A brevidade de Judas comunica a urgência da condenação dos falsos professores e a necessidade de os remover das igrejas. Ele identificou as pessoas e práticas nas igrejas que mereciam ser condenadas, entre as quais estiveram a rejeição da autoridade e o procurar de satisfação egoísta. Então, como hoje em dia há muitos que andam como mestres da Bíblia, como professores da Palavra de Deus, pastores, evangelistas, missionários, e seu coração é longe de Deus, mas metem-se nas igrejas, ou nos televisores, ou rádio, ou internet, insistindo do seu conhecimento especial, que outros não têm. Mas entre essas que estiveram a meter-se nas igrejas nesse primeiro século, duas ideias estiveram a recusar a autoridade que Deus estabeleceu. Há um filme que... esqueço-me o artista que o produziu. Mas teve aquela ideia da Escócia quando os ingleses estiveram a batalhar com eles. Braveheart é o filme, não sei se o conhece. Mas lá no fim deste grande homem escocês, e estão a tirar seus intestinos de horrível morte. E ele está lá e diz: Freedom! Liberdade! William Wallace. William Wallace, sim. Desculpa. Estes professores estiveram a gritar coisas semelhantes, mas eles não queriam nenhuma autoridade sobre suas vidas. Gabi, quando ainda estiveram entre nós, perguntou-me umas ideias quanto a um papel que ia ter que realizar para a escola. E ele diz: pois querem que eu responda no papel essa pergunta: estamos realmente livres? Ou se realmente temos liberdade? Eu não sei da perspectiva dos professores dele, não? Eu disse: pois podes, da minha maneira de pensar, podes pensar em duas coisas. Deus nos dá liberdade em Cristo, mas é uma liberdade para não andar na libertinagem, ou o pecado, e só satisfazer-nos. Parte do mundo quer liberdade, mas querem sem autoridade, como esses que se meteram nas igrejas. Não queriam submeter-se a ninguém, nem um pastor, nem as escrituras que foram sendo colocados mais e mais entre as igrejas. Ainda estiveram a escrever-se pelos apóstolos, mas eles não queriam nenhuma autoridade sobre suas vidas. Agentes livres. Freedom! Judas diz: isso é pecado. Satanás não queria submeter-se a Deus Todo-Poderoso. Ele queria ser igual
colocar seu trono igual ao lado do Altíssimo. Não, Senhor. Não. A autoridade é Deus. E Deus estabelece na família, na igreja e na sociedade autoridade para que podamos viver vidas sem homens corruptos a dominar-nos. Que Deus nos domina. Então, ele logo no início fala desta ideia de não ter um denominador e um Senhor sobre a nossa vida. Era um pecado que se ia metendo por esses professores de Deus. Mas também entre eles é a ideia desta satisfação egoísta. Viver para mim. E em nome de Deus. Em nome de Deus há muitos pastores e líderes cristãos que querem que demos as ofertas para eles. Eles são a voz de Deus na terra, como outras religiões. É triste quando alguém acha de si mesmo tanto. Eu sou filho de Deus pela graça e misericórdia dele. Me salvou de tudo que sou. Me continua a transformar para que não continue no meu. Não vivo mais para mim, mas para Ele. Então, mas essas ideias que se meteram por esses falsos profetas e mestres levavam essas ideias de não ter domínio sobre si e satisfazer-se em nome de Deus. Versículos 5 ao 7, continuamos. E temos Israel, anjos caídos, e Sodoma e Gomorra e suas vizinhas mencionados nessas passagens. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvado um povo, tirando-o da terra de Egito, destruiu depois os que não creram. Por andar no meio de um grupo de crentes, não assegura ninguém pela misericórdia e graça da salvação. Cada indivíduo tem que determinar o que acredita e Deus julgará individualmente a cada pessoa segundo o que acredita da palavra de Deus ou não acredita. Nicodemos, se não nasces de novo, nunca verás o reino de Deus. Essas pessoas que meteram-se nas igrejas e disseram que eram professores da palavra de Deus, não, Senhor. Só por andar no meio e andar no nome, como Jesus diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado no teu nome, não temos tirado fora demônios no teu nome, não temos feito prodígios no teu nome. E Jesus respondeu, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Só por andar no meio do cristianismo, não nos faz cristão. Só por ir a uma igreja, ou qualquer outra coisa, ser batizado, sem fim de diferentes coisas, não nos faz cristão. É um coração rendido perante aquele que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como esses dois irmãos tiveram que mudar sua opinião, não de ser religioso, não de ser bons filhos de Maria e José, não de ser um bom judeu, não. Curvar-se perante Jesus Cristo, o Senhor, o Cristo de Deus, o Filho de Deus.
Então, esses homens não tinham feito isso. Tinham outro conceito de seguir a Deus e ser reconhecido como líderes. Então, usa Israel de ser tirado do Egito por tanto poder de Deus maravilhoso, prodígios grandes, e logo passar por aquele mar, e logo o exército do Egito morto lá no mar atrás deles. Não, o que não viram neste povo, mas no deserto, a maioria deles ficaram no deserto. Nunca chegaram na terra da promessa porque não acreditaram. Gostavam dos prodígios, como o povo à volta de Jesus. Gostavam de ser alimentados milagrosamente. Gostavam de ver mortos ressuscitados ou coxos curados. Oh! Aleluia! Aquele dia dos ramos e tudo isso. Mas logo, não teremos este homem reinar sobre nós. Concordaram com os líderes, fariseus e sacerdotes. Não, ele não é o Messias. Muitos os mesmos que um dia de ver milagres e tudo isso. Mas curvar nossas vidas a Ele? Queremos os benefícios, mas o domínio, querem liberdade, freedom. Não um dominador sobre a sua vida. É o que significa Senhor. Os anjos caídos, mencionado em versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Imagina, só podemos imaginar, ser um anjo com tanto poder, com tanto privilégio, andar na presença de Deus. E decidir não querer seu domínio. Que decepção, que engano, que confusão de mente teriam experimentado. Que influência sobre eles, que eles não querem que Deus governe a sua vida, sua existência. E ir em pós de satisfazer-se e ser seu próprio autoridade. Deus os condenou em prisão eterna. Um dia que Ele sabe quando vão enfrentar um juízo que é a parte do julgamento dos homens. Então, a rejeição total da autoridade divina leva a uma eternidade condenada à parte de Deus e os seus. O exemplo em versículo 7 de Sodoma e Gomorra e vizinhos. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Que teria sido? Tem descoberto Pompeia, esta cidade de Pompeia, como aquele vulcão
veio sobre eles, não? E têm encontrado nas suas casas, famílias e indivíduos, e como morreram em tudo aquilo, não? Encontrei essa foto que tenta imaginar como seria morrer por julgamento de fogo divino eternamente. Um amor que nunca acaba. E Sodoma e Gomorra é acho que é a palavra antitipo, um exemplo gráfico do julgamento do fogo divino. E então o exemplo do trágico fim terreno dessas cidades grita do julgamento eterno vindouro sobre todos que se recusam curvar à vontade de Deus. Morreram por fogo divino e passarão na eternidade conscientemente no lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos. Versículos 8 a 11. Atitudes abomináveis. Podemos ler versículos 8 a 11. Diz: E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas diz: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Os exemplos, Judas, do Velho Testamento, de homens que recusaram ter domínio sobre si. Não queriam que autoridades colocadas por Deus os dirigissem na vida, os falassem, os ensinassem. Então, não queremos domínio. Então, Judas está especificamente a dirigir esse aviso e amonestação contra essa atitude. Atitudes abomináveis a Deus. Nesta passagem menciona aquela luta entre Miguel, arcanjo, e Satanás. E o Senhor te repreende. Não sou eu, Miguel, arcanjo, poderoso anjo. O Senhor é a autoridade. Ele me envia. Ele te repreende. Jesus é toda a autoridade para nós. O que diz Jesus aos discípulos na grande comissão, em Mateus 28, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Toda a autoridade está em Jesus Cristo. Ele é o dominador. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E essas mestres que meteram-se nas igrejas não queriam este conceito entre si. Atitudes abomináveis. Também menciona o caminho de Caim, que matou Abel, seu irmão. Qual foi a atitude de Caim? Quando tu pensas de Caim, que matou a seu irmão, qual foi sua atitude?
Inveja. Ter ciúmes, não? De seu irmão. Deus aceitou o sacrifício que Abel ofereceu. Por quê? O fez segundo o que Deus tinha requerido. Caim fez o que ele tinha produzido, não sangue inocente. Ele era agricultor, produzia bons frutos e legumes, não sei tudo o que produzia. Ele trouxe isso, a obra das suas mãos, a apresentar a Deus. Abel trouxe o sangue de um inocente cordeiro. Porque sabia que seus pecados precisavam de ser perdoados. Não a obra das suas mãos. Caim achava-se bom e capaz. Autossuficiência. Ninguém é suficiente. Não há quem ha feito bem, nenhum sequer. É o sangue do Cordeiro de Deus que trata de nossos pecados. Nenhuma obra nossa. Então, ele usa esse exemplo, também menciona o prêmio de Balaão, aquele profeta que, por lucrar, envolveu-se em descrever ao inimigo de Israel como destruir a influência de Israel por meter-se mulheres no meio deles, bonitas, com quem eles se casariam ou teriam relações e perderiam sua entrega, sua convicção de Deus único, Jeová. Por através destes relacionamentos sexuais, perderiam. Foi muito eficaz. A história de Israel. Começaram a misturar-se com todos os pagãos e tornaram-se tão pagãos como eles. Então, usa esse também e versículos 12 e 13, referente à situação nas igrejas. Porque ele usa essas ideias, esses homens andam como esses diferentes exemplos do Velho Testamento. Estas são manchas em vossas festas de caridade. Está no teu meio. Está na tua igreja, na tua comunhão como igreja, nas tuas festas de caridade, banquetando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Não tem temor de Deus? Eu sou cristão à minha maneira. Tens ouvido isso, não? Eu muitas vezes, eu sou cristão, acredito da minha maneira. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarregadas. São ondas impetuosas do mar que escumam nas suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais esta está eternamente reservada a negrura das trevas.
Que descrição terrível. É uma epístola breve, mas muito direito. No meio das igrejas, andam essas pessoas. E ele diz, são horríveis. Estão a influenciar as igrejas e levá-los a uma vida de pecado. Nuvens sem chuva, ondas sujas que afetam tudo que tocam. Estrelas errantes. Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O propósito de Judas em sua carta era duplo. Ele queria expor os falsos mestres que se haviam infiltrado nas igrejas e queria encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé e lutarem pela verdade. Não muda da verdade. Não deixe que ninguém te engane e leve a igreja a ensinar outras coisas. Judas reconheceu que os falsos mestres muitas vezes vendiam suas mercadorias despercebidos pelos fiéis. Então ele trabalhou para aumentar a conscientização dos crentes ao descrever em detalhes vívidos como os dissidentes eram terríveis. Ele não quer dizer, cuidado, irmão, nós cá na nossa igreja não acreditamos nessa ideia. Ou não praticamos. Não. Tu és um servo de Satanás. Tu és um árvore murchado. Tu és como uma onda suja do mar que ensuja tudo que toca. Tu és como uma estrela errante. E só há negrura eterna reservada para ti. Fum! Muitos de nós lutamos com enfrentar uma pessoa com má atitude. Não é fácil saber como falá-lo. Queremos amar a todos, não? É nosso desejo. Queremos influenciá-los para acreditar a palavra de Deus, seguir a Cristo. Mas quando alguém obviamente não quer ser dominado e à mesma vez quer propor-se como um mestre da palavra de Deus, é para marcá-lo, para que não afete os irmãos. Então, há muitas pessoas com muito mais carisma e maneira de convencer que muitos pastores. Tem um caráter para atrair as pessoas. Cuidado, temos que ter cuidado. E uma vez que reconhecemos que alguém leva essas atitudes que Judas está a marcar, é marcar a pessoa. Paulo o fez várias vezes através das suas epístolas. E por nome marcou alguns homens e disse às igrejas, cuidado com fulano. Porque e nomeia o que estava mal na pessoa. Então, versículos 14 a 16. E destas profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos,
para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, Deus não pensa ligeiramente quanto à impiedade, porque toda impiedade é insurreição contra a vontade de Deus. É a rebelião que surgiu em Satanás e todos que têm seguido seu exemplo, tanto homens como anjos. Deus punirá todos que recusam a obra da redenção que Ele realizou por meio de seu Filho. Tal punição será pior que podemos imaginar, ainda com as passagens bíblicas que a descrevem. Somente o tolo recusará o arrependimento e fé em Jesus Cristo. Versículos 17 ao 21. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, mais do que que simplesmente aumentar a conscientização, Judas achou importante que os crentes se opusessem àqueles que trabalham contra Jesus Cristo. Ainda que usam seu nome. Os crentes deveriam fazer isso por lembrar-se dos ensinamentos dos apóstolos, edificar uns aos outros na fé, orar no Espírito Santo e manter-se no amor de Deus. Nossa defesa contra a mentira, contra os mentirosos. A edificação sobre o ensinamento dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus. Edificar uns aos outros na fé, encorajar um ao outro, servir um ao outro, encorajar um ao outro, amar um ao outro. Orar um pelo outro. Um culto de oração certamente não deve ser a única hora que oramos, certamente não. Mas, irmãos, honestamente, se não estás a trabalhar e estamos a ter um culto de oração, seja presencial ou no Zoom, por que não querem orar juntos? Não deixe que Satanás te roube este ministério. Orar um pelo outro.
e manter-nos no amor de Deus. Defesa contra esses enganadores. Versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende Deus misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Temos que nos lembrar que no meio da batalha ordenada por Deus, a vontade de Deus é que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrependimento. O profeta Jonas não queria que as pessoas ímpias de Nínive se arrependessem, mas Deus sim. Jonas não podia imaginar o aproximar-se à vida dos ímpios, mas foi a ordem divina. Não queremos experimentar a disciplina que Jonas teve que enfrentar para que fosse submetido à vontade de Deus. Eu não gosto deste. Não, eu não vou pregar a eles. Eles são muito maus. Deus, não, eu a Nínive não vou. Outra direção, não? Correr de Deus é uma tolice. Correr da vontade de Deus é uma tolice. Parvo. Não vamos fugir dele. E se estamos não a obedecer sua vontade, Ele nos tem que disciplinar. Ele é fiel. Ele é Pai. Ama-nos. Ele não vai deixar-nos fazer o nosso quando é contra a sua vontade. Ó pais, ouçam. Pai, mãe, ouça. Assim devemos ser como Ele, com nossos filhos. Precisamos disciplinar em amor, como Deus conosco, mas disciplinar nossos filhos quando estão em desobediência. Quando eles querem, da sua maneira, controlar a situação. O mundo, a filosofia do mundo é oposto a isso. Mas isso é o padrão de Deus e Ele espera que o sigamos. Ele é nosso exemplo de ser pai e mãe. Mas, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns. Era bom se fossem todos, não? Mas vai ser alguns. Arrebatando-os do fogo. Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ama o pecador, odeia seu pecado. Mas ama o pecador, Scott. Eu o amo. Tu o amas, Scott. Odeia seu pecado. Versículos 24 e 25. Como podemos estar prontos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Ao único,
Ninguém mais. Todo crente em Jesus Cristo que quer perseverar e ser fiel tem que depender completamente. Tem que depender completamente do poder e graça do Senhor. Na nossa força, não conseguiremos viver na batalha sagrada e perseverar. Na nossa força, não poderemos lutar e amar com a misericórdia de Deus. Na nossa força, não queremos abraçar o ímpio que cheira dos seus pecados e da rebelião contra Deus. Mas no poder de Deus, podemos viver a vitória sobre o pecado nas nossas vidas, lutar contra os falsos mestres e abraçar todo aquele que se arrependerá ao ouvir da verdade do amor de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Podemos estar prontos para a segunda vinda do Senhor Jesus se dependermos do Senhor de todo o nosso coração e da sua palavra. Podemos estar prontos. Venha, Senhor. Eis-me aqui. E ajuda-me a obedecer-te. Focalizado na palavra do Senhor. E cuidado a igreja. Tentarão meter-se os sábios, os que sabem melhor. Cuidado. E cuida, teus irmãos, com o ensinamento dos apóstolos, com um amor verdadeiro entre vocês. Estou a esquecer-me outra parte desta série de nossa defesa, mas temos o que precisamos para encontrar-nos prontos, estar prontos para a vinda do Senhor. Deus nos dá tudo, se estamos focalizados nele. Senhor, Tu és Senhor. Não queremos só dizê-lo como título. É quem és para nós. Ajuda-nos a curvar-nos dia a dia, momento a momento, perante Ti. Ajuda-nos a olhar Tua Palavra, ouvir Tua Palavra ser ensinado e viver Tua Palavra. Ajuda-nos, sensibiliza-nos para estar conscientes dos que se metem com heresias, com atitudes iradas, que querem exaltar-se no nosso meio. Tu claramente nos tens dito, o maior entre vós será quem vos serva como servo. Senhor, ajuda-nos a humilhar-nos perante Ti. Ajuda-nos a amar e servir um ao outro. Não posições ou reconhecimento, as coisas que a carne quer. Que reconheçamos a maldade e a impiedade de tudo isso. Que Tu sejas exaltado e só Tu no nosso meio. Ajuda-nos a ser encorajamento um ao outro em seguir-Te de coração. E usa nossas vidas numa maneira crescente para dar luz e verdade e ser sal de verdade às pessoas à nossa volta que não Te conhecem.
queremos ser achados fiéis quando tu venhas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmão.